aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, parece que a direita brasileira não tem um único dia de paz. E para falar sobre isso, eu dividi o vídeo em 4 partes. Quero começar falando do judiciário. Ontem o Twitter voltou. Quero dar destaque aí uma nota rapidinha que saiu e comentar sobre algumas outras coisas que estão rolando aí no âmbito do judiciário. Tem a questão do Monark, Daniel Silveira, CCJ, anistia, enfim. Aí depois vamos falar das confusões, principalmente da direita. Silas Malafaia ontem apareceu em entrevista da Mônica Bergamo. E enquanto eu acho que todo mundo seguiu por uma linha em suas análises e seus comentários, nós vamos seguir em outra. Mas eu duvido que alguém vai seguir pelo caminho que iremos seguir. Enfim, não vou adiantar muita coisa. Eu quero falar mais algumas coisas relacionadas à eleição. Teve uma outra entrevista ontem que eu acho que passou desapercebida, que as pessoas deveriam parar para olhar, ainda mais quem está preocupado com o Centrão, porque foi entrevista de um cacique, né? Quem comanda um partido, quem é? Na verdade, teve mais de entrevista com caciques, né? Não só, eu não tô falando do Kassab, não. Outro, não é o Kassab dessa vez. E ainda tem mais umas besteirinhas, envolve direita, Pablo Marçal, dentre outros. Hoje sim, falaremos do PT, falaremos do Lula, Boulos, Tabata, algumas leituras de cenário que saíram nos últimos dias. E se der tempo no final, tem algumas coisinhas do desgoverno que rolaram. Uma história ontem que o Múcio deu com a língua nos dentes, mas não sei se vai dar para comentar sobre isso hoje. Vejam só. Meio da tarde ontem, né, quase no início da noite, vinha lá a Folha de São Paulo avisar que a PGR foi favorável ao desbloqueio do Twitter e caberia, né, ao ministro decidir se a rede social vai voltar ou não. A PGR deu aquela decisão basicona. A Procuradoria entendeu que não há motivo que impeça o retorno das atividades da empresa, pois as justificativas da suspensão não perduram mais. Nomearam um representante, pagaram a dívida, bloquearam os perfis, tudo conforme manda o figurino. Pois bem, se está tudo certo, então o ministro determina a volta. Aí já era um pouquinho o início da noite, né? 5 da tarde. Após mais de um mês de suspensão, foram 39 dias. Não deu 24 horas. Não deu 12 horas, na verdade. Aí já vem a porcaria da Globo. Efeito do retorno do X no ecossistema de desinformação antes do segundo turno é incerto. Avaliam especialistas. A Globo já está preocupada com a desinformação no Twitter, mas nossa, tá de brincadeira, né? Mas o pior é que a Globo não está de toda errada ao falar sobre isso e estar preocupada com as eleições. Sabe por que ela não está de todo errado? Por causa disso daqui, ó. Igor Gadelha e o Gustavo Zucchi escrevem que em decisão, está no papel, ministro admite que eleições pesaram na suspensão do Twitter. Então, se a eleição pesou, realmente tem que estar preocupado com o ecossistema da desinformação. Na decisão, o ministro admitiu que as eleições municipais pesaram na suspensão da rede social determinada por ele monocraticamente em 30 de agosto e posteriormente referendada pela primeira turma do Supremo. O ministro afirmou que o Twitter foi suspenso em meio à tentativa da plataforma de não se submeter ao ordenamento jurídico para instituir um ambiente de terra sem lei nas redes, inclusive durante as eleições municipais. O ministro disse ainda que a rede social foi instrumentalizada por meio da atuação de grupos extremistas, com massiva divulgação de discursos antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais. O que eu tenho para falar sobre tudo isso? Que só a direita perdeu. No final do dia, gente, foram derrotas em todas as frentes no âmbito da questão do Twitter. Talvez, se a gente tivesse gastado um pouquinho de energia para aprovar aquela lei do Amon, do Harry Potter lá de Manaus, que nem de direita ele é, talvez até pudesse andar por causa disso, que dizia, né, que diz, a lei ainda existe, pode ser voltada a qualquer hora, que o cidadão brasileiro, ele tem que estar apto a se informar por onde ele quiser, independente de se vai usar subterfúgio tecnológico ou não. É uma medida que, a longo prazo,
Se acontecer alguma coisa, eu vou banir o Twitter de novo. Beleza, bane aí. Pelo menos a VPN vai poder utilizar. Não vai poder impedir. Está garantido na lei, na Constituição. Baseado, inclusive, lá na Carta dos Direitos Humanos da ONU, acho que artigo 19. Você vê a boa vontade da burocracia estatal. Na hora do bloqueio, o pessoal trabalhou adoidado. Igual relógio suíço. Assim, a prestatividade da Anatel, né? A boa vontade da Anatel em bloquear foi um negócio lindo, maravilhoso. Agora, na hora de desbloquear e o Twitter voltar, a CNN relata que provedores de internet não foram oficialmente notificados. A mesma Abrint, que foi noticiada no primeiro momento, fala, faça cumprir a lei sob pena de multa imediato. Aí agora, para voltar, falou que até o momento, né, não foram oficialmente notificados pela Anatel. A Anatel agora não dá com pressa. A Anatel não dá com pressa. Como tudo no Brasil, a pressa ela só existe para determinados casos. X volta a funcionar no Brasil após decisão do ministro e diz que defenderá liberdade de expressão no limite da lei. Tradução, né? A gente vai cumprir tudo que mandar. Então, eu espero, porque eu tenho certeza que vai ter mais um embate. Eu tenho a mais absoluta certeza que vai acontecer algum tipo de embate envolvendo Elon Musk, Twitter e tudo mais. Judiciário brasileiro. Rolou em abril, rolou agora. Em nenhum dos dois, a direita brasileira conseguiu marcar nenhum gol. A direita brasileira não conseguiu avançar em termos de legislação com nada, sabe? Algum tipo de lei para garantir um pouco mais de liberdade, nada. Não foi pautado. Colocaram as expectativas lá em cima, ambas as vezes. Espero que na próxima janela de oportunidade as pessoas tentem olhar, cara, o que é que dá para realmente avançar? O que a gente tem votos? O que não tem tanta resistência no âmbito do legislativo? Para tentar trazer uma vitória. Porque eu quero políticos que vençam. Vençam no legislativo. Lavar a alma. Cara, tá de boa, minha alma tá limpa. Não precisa lavar, não. Minha alma tá limpa. Se eu quiser lavar a minha alma, eu vou na igreja, falo com o padre, ou junto minhas mãos e faço uma oração sozinho. Deus lava minha alma. Não preciso dos deputados para isso. Discurso bonito já tá ruim. Mudando aqui de assunto, mas continuando no judiciário. Ontem, a Folha de São Paulo, Globo, todos os jornais noticiaram isso daqui. E a Folha de São Paulo tem comentário aberto. Eu nem coloquei para vocês não passarem raiva comigo, mas eu conto para vocês passarem raiva só de imaginar. O monarca ele foi condenado. A priori, 1 ano de prisão por ofensas a Flávio Dino, prisão em regime semiaberto, né? 1 ano, 1 mês e 11 dias. Tempo exato. Aí vocês perguntam o que foi que o monarca fez, né? Foi ofensa. Realmente foi por ofensa. E ainda vai pagar multa de 50 mil reais. Mas enfim, tá ali, né? Em regime inicial semiaberto, põe injúria contra o ministro. Aí eu fui lendo. A matéria da Folha de São Paulo tentou ser até aos fatos, dizendo, né, que monarca chamou o ministro de autoritário do caramba e gordola. No vídeo em que ocorrem as ofensas, o youtuber estava fazendo o react, ou seja, reagindo a um discurso de Flávio Dino em uma reunião do Ministério da Justiça com representantes de plataformas digitais. Antes dessa decisão, que condenou o monarca por 1 ano, 1 mês e 11 dias de cadeia em regime semiaberto, o TRF3 tinha chegado a suspender a ação. O desembargador Fausto de Santos entendeu que monarca fez um mal-educado desabafo que não justifica uma ação penal e suspendeu a queixa-crime apresentada pelo ministro Flávio Dino. Agora o entendimento mudou. Uma juíza resolveu que não, que o monarca tem que ser preso. Você lê os comentários na Folha de São Paulo, até tem alguns assinantes que falam, cara, esse cara errou, esse cara fala muita besteira, mas o judiciário está dando pano pra manga para ser criticado. Mas esses comentários não são a maioria. A maioria dos leitores da Folha de São Paulo falam, não, tá certo. Tinha que ter prendido era antes. O erro foi não ter prendido ele pelas falas dele em apologia, aquela ideologia nefasta que teve lá na Alemanha, que ele falou no Flow. O negócio é absurdo. Agora imagine o precedente que isso aqui abre. Você ofendeu alguém, você pode ser preso agora. Não é mais só multa, não. Aí pensa no monarca, em paralelo a isso. Não tem rede social? Imagine os custos de advogado. Aí eu fico pensando, será que o monarca vai vir pro Brasil para ser preso no regime semiaberto?
Será que o Monarca vai vir pra ser preso? Não sei, acho que não, né? Eu, pelo menos, se eu fosse ele, ficava esperto. Eu ficaria bem esperto. Vamos avançar. Outro caso aí que envolve judiciário é do Daniel Silveira. Muita gente comentou, ontem o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo. E Bolsonaro também fez um comentáriozinho lá no Telegram dele. Esculacho sem fim. Enquanto presidente, demos a graça a Daniel Silveira, o que lhe garantiu a liberdade, assim como ocorre com todos que recebem tal benefício da lei. Mesmo assim, foi preso novamente e hoje, após ter a progressão de pena com todos os quesitos jamais vistos e exigidos sendo cumpridos, é enviado para a colônia agrícola. É revoltante. Aí eu pergunto, cara, mas e aí? Sabe, gente, são uns casos que eu realmente queria chegar aqui para vocês e conseguir apresentar uma solução. Eu não sei, eu nem o que sugerir nesse caso aqui. Eu não discordo quando as pessoas dizem que o judiciário é o principal problema do Brasil. Não tem como discordar de uma coisa dessa. Mas o ponto, cara, vai fazer o quê? Vai se fazer o quê? Qualquer mudança, eu acho que vai passar pelo poder legislativo. Tá se discutindo aí reduzir o escopo do que pode ser feito através de decisões monocráticas. Mas, né? Tá, não pode ser monocrática? Então aqui vamos juntar a turma, vamos juntar o plenário. Não acho que eles pensam muito diferente. Não vai mudar muita coisa, né? É um campo aí que o pessoal tá indo. No geral, eu não tenho respostas. Eu queria ter aqui para falar para vocês, sabe? Mas a minha situação chega a ser desesperadora. Tão desesperador quanto isso daqui também. Você vê como é o governo. Aqui, isso aqui, o pedido coletivo de vista foram os governistas. Ou seja, o governo Lula entrou em campo para prejudicar pessoas que estão presas. Não tem nada a ver com Bolsonaro. Todo mundo sabe isso, que não tem nada a ver com Bolsonaro. Mas o pessoal tá fazendo isso por pura birra, para manter o povo preso, para ter uma narrativa que, olha, eles tentaram dar um golpe no Brasil, né, questão do dia 8. E além disso, eles também estão tentando utilizar o caso como moeda de troca. Não, se vocês apoiarem, a gente pode avançar com isso daqui por vias legislativas. É muita mesquinhez. CCJ da Câmara adia a votação do projeto que concede anistia a investigado do 8 de janeiro. Mas beleza. Isso daqui dá raiva, mas já era esperado. Já era esperado mesmo. Isso daqui aconteceu também com os projetos que discutem, né, debatem mudanças no judiciário brasileiro. Tentando uma contida neles, uma contida pequenininha. Também se pediu vista e vista tem limite. 2 sessões. Então a previsão é que semana que vem ele volte para a pauta. Tá ali, ó. Isso significa que o projeto deve voltar à pauta da comissão na próxima semana. Relator quer votar o PL da anistia na semana que vem, mas a eleição da Câmara pode embaralhar a data. Aí é o que eu estava falando. Nos bastidores, tanto parlamentares da oposição quanto da base aliada do governo têm usado o projeto em discussões de eventual apoio aos candidatos a suceder o Lira na presidência da casa a partir de fevereiro do ano que vem. Governistas na CCJ sabem que, atualmente, não contam com votos suficientes na comissão para barrar o projeto. Por isso que eles não querem deixar votar. Se colocar em pauta hoje, na CCJ passa. Depois fica faltando o plenário e depois vai para o Senado. Mas na CCJ passa. Por isso, um petista disse sob reserva à reportagem que a intenção é falar com partidos da base aliada dentro do colegiado e lembrá-los da eleição interna. O presidente da casa, né, tem um poder gigantesco na hora de direcionar as emendas, contando com o apoio do governo Lula, é música para o ouvido dos deputados fisiológicos brasileiros. O Brasil é triste às vezes, viu? Em torno de uma pauta como essa, mas que má vontade. Mas vamos lá, vamos continuar. Como falei, né? Parece que a direita não pode ter um dia de paz nesse Brasil. Todo, assim, quando parece que as coisas estão se acalmando, pronto. Lá vem confusão de novo. Malafaia deu uma entrevista desnecessária pra Mônica Bergamo. Sim, desnecessária, cara. Não tenho o que falar. Foi desnecessário.
Tem algumas coisas que não precisa rolar em público, sabe? Sei lá, se Bolsonaro não tivesse, sei lá, maturidade, não sei se essa é a palavra certa a utilizar, teriam brigado, ficar os dois de birra pra um lado, birra pro outro, não ia resolver nada e só iria aumentar a animosidade. Se você ver ali pelas matérias, a gente até vai falar sobre a entrevista do Malafaia. Bolsonaro disse não ter mágoa de Malafaia após ataques por causa de Marçal. Ninguém critica a mulher feia. Ex-presidente foi chamado de covarde e omisso pelo líder evangélico. Flávio responde críticas de Malafaia a Bolsonaro, por Marçal e Nunes. Roupa suja se lava em casa. Beleza. Tem críticas e críticas. Tem críticas que são pertinentes, tem críticas que não ajudam em nada. Eu acho que essas aí do Malafaia meio que não ajudam em nada, mas nada mesmo. Mas ele já fez, já rolou. Enfim. E muita gente comentou sobre isso daqui ontem, Pautou grande parte aí de jornais, rede social, pessoas gravaram vídeos. Vamos até falar sobre esses vídeos que gravaram. Comentários nas redes sociais. Mas beleza. Pega isso aí. Você vê que Carlos Bolsonaro, que sempre tenta comentar sobre uma coisa ou outra, também comentou sobre o tema. E aqui eu fiz questão de trazer, como vocês verão, o comentário de Bolsonaro, do Flávio, do Carlos e do Eduardo. A família não gostou, ficou assim meio triste. Mesmo sem não gostar, fala, beleza, cara, eu entendo. Acho injusto, acho que passou do ponto, mas entendo. Não vou criar uma batalha, maior do que a gente já está vivendo. Você vê, o Carlos diz que respeita a Malafaia, mas critica o ataque absurdo ao pai. Qualquer um reconhece a importância de Silas nas pautas da liberdade dos presos políticos e suas derivações. Sem o Malafaia, muito da anistia não estaria andando na Câmara Federal. É peça fundamental no processo de liberdade no país. Disse ele em um post em suas redes sociais. Tem meu respeito, mesmo que esteja extremamente irritado por algum motivo e cometa alguns equívocos. Agora atacando de forma absurda meu pai. Desejo do fundo do meu coração muita paz e saúde. Um forte abraço. Então valeu. Acho que é absurdo, mas irmão, beleza. Reconheça aí teu papel, vida que segue. Você vê que o pessoal não quis alimentar confusão. Tem gente que está mais incomodada que o próprio Bolsonaro. Tarcísio também comentou sobre o assunto. Tarcísio foi até elogiado pelo Malafaia, Ontem também a galera que chorou pra cima do Tarcísio. Precisamos de uma direita cada vez mais forte e pronta para enfrentar os desafios que emperram o nosso crescimento, bem como a ameaça que a esquerda significa para a nossa liberdade. Eu comento sobre isso já. O presidente Bolsonaro é a nossa maior liderança política, é quem deu voz ao sentimento brasileiro e, apesar das crises que enfrentou, deixou um legado calcado em medidas estruturantes. Aqui em São Paulo, seguiremos trabalhando para defender esse legado, defendendo os valores da família, o liberalismo econômico e garantir dignidade e prosperidade para todos. Beleza, bacana, saiu em defesa de Bolsonaro. Por esse lado eu acho bom, acho bacana. Por outro lado, as falas que o Tarcísio diz, e que não é exclusividade do Tarcísio, a parte dos políticos mais à direita falariam isso, e até políticos do centrão, que estão na centro-direita. A esquerda, ela sempre está sendo utilizada, cada vez mais, por pessoas que não... Se você pedir para explicar, cara, me explica o que é esquerda. As pessoas não vão nem saber te explicar direito. Assim, a ameaça que a esquerda significa para a nossa liberdade. E o establishment brasileiro, que talvez não seja considerado de esquerda, eu acho que tem setores do establishment que o Tarcísio não considera de esquerda e que, para mim, eles também estão retirando a liberdade dos brasileiros. Quer um exemplo? O mercado financeiro, os bancos. Essa turma está cada dia mais mudando regulamentações para colocar mais controle sobre o seu dinheiro. Mais controle na hora de te conceder um empréstimo. Começam a trazer critérios ambientais para te conceder um empréstimo financeiro. Não é mais a questão se tu vai ter condições ou não de pagar. Não, mas espera aí. Você é SG, você é verde, você é isso. Se você é verde, você vai ter benefícios. Pessoas aí, no próprio âmbito legislativo, o próprio Tarcísio apoia alguma dessas agendas que acho que não. Você tem um carro elétrico, você deve ter incentivos para quem tem carro elétrico. A gente começa
a parar de olhar a sociedade num viés do, poxa, vamos ajudar o mais pobre, vamos aqui fazer um apoio social, e a gente começa a trazer essa componente ambiental para o mesmo patamar. Então, assim, a pobreza, ela agora tem menos importância, porque o mundo está acabando. Aí você pega o próprio Poder Judiciário. Beleza que tem muita gente que acha que vocês colocariam como esquerda, mas eu acho que no olhar de muitos que hoje se utilizam dessa pauta, cara, a coisa não passa. Assim, a gente tem que começar a discutir melhor essas alianças, essas uniões. É importante não deixar que o Lula, que o PT, que o PCdoB, que o PSOL não cheguem ao poder. Beleza. Cara, ter o PT é pior. Sempre será pior. É tipo voto nulo. Não tem como aturar voto nulo. A gente sempre tem que trabalhar para evitar o voto nulo. Ponto. Isso é inquestionável. Mas é só isso. Não pode ser apenas uma união do antipetismo. A gente tem que começar a desenhar melhor. Qual é a nossa batalha? Qual é a nossa luta? Onde queremos chegar? Porque acho que isso, inclusive, vai evitar diversas confusões, como essa própria do Silas Malafaia. E eu já vou chegar lá. Outra coisa é essa mesma história, né? O liberalismo econômico. O liberalismo econômico é um termo que é tão vazio. Se eu pegar 10 deputados, perguntar para os 10, me explica aí qual é o teu liberalismo econômico. Aí eles vão com aquele papo genérico, não, vamos trabalhar para reduzir imposto, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Tá, beleza, supra-sumo, mundo ideal, utopias. Em termos práticos, cidadão, o que é que tu tem para colocar na mesa? Em termos práticos, o que é? Não, temos que fazer uma nova reforma da Previdência. Tá, beleza, fez aí, você sanou as contas públicas em um momento. E no mais, qual é o plano real, concreto, para o brasileiro ver o seu salário aumentar, ter mais vagas de emprego e diversas outras coisas? Valores da família, isso é inquestionável. Acho que todo mundo vai entender. Mas eu acho que a gente tem que, gente, dar um passo além do antipetismo. Não dá pra ser direita no Brasil ser antipetista. Porque até o Armínio Fraga, dependendo do momento, é antipetista. A Armínio Fraga, até a Tabata, dependendo do momento, ela vai ser antipetista também. Até o Boulos, a depender, ele vai ser antipetista. Depende do contexto. O Boulos já foi antipetista, sabe quando? Na época da Copa. O Boulos surge batendo de frente com o governo do PT, no comitê do Não Vai Ter Copa, que tinha muito apoio da Open Society Foundation e da Ford Foundation. Então, se for tudo conectado ao antipetismo, que muitas vezes o que chama de esquerda é o PT, a gente pode se unir até o Boulos. Mas eu só não coloquei aqui porque eu queria colocar para comentar sobre isso. Mas vamos voltar para a questão do Malafaia. Eduardo foi o que colocou as coisas mais diferentes de seus irmãos e do seu pai. Eu achei interessante a abordagem que o Eduardo Bolsonaro deu, que ele se colocou em reflexão. Falou, cara, esquece os absurdos, né? Deixa eu parar aqui. Vamos partir do pressuposto que o Silas Malafaia é meu aliado. Vou ver o que ele está tentando me alertar. Aí tá ali, né? Foi na própria matéria do Hugo Gadelha que Bolsonaro trocou, deu umas palavrinhas para ele, né? Bolsonaro também deu entrevista para o Hugo Gadelha. Tá ali, ó. Bolsonaro se pronuncia sobre críticas de Malafaia. Bolsonaro evitou entrar em confronto com Malafaia. Diz que meu posto de Ipiranga não tem gasolina. Que Malafaia usou em uma analogia falando que é tipo um carro. Bolsonaro tinha o tanque cheio, perdeu um pouquinho de gasolina, mas ainda tá com o tanque cheio. Aí, nessa matéria, o Hugo Gadelha comenta sobre o posicionamento do Flávio, o de Bolsonaro e também do Eduardo, dizendo que Eduardo, por sua vez, afirmou que Malafaia é uma pessoa que eu considero e tem muita importância para diversas pautas conservadoras, notoriamente a anistia dos presos políticos. Na mesma linha que o Carlos disse, só que ele vai além. Sem o Malafaia, muito disso não teria ido adiante. Se ele nos critica hoje, por algum motivo, ainda que eu possa entender absurdas certas palavras usadas por ele, cabe a mim ter a maturidade de interpretar e resolver com ele internamente. Sigo desejando saúde e tudo bom a ele. Vou refletir, vou pensar e vou resolver no privado. Não vou ficar batendo boca no público. Aí você vê que ela falou, cara, eu vou aqui, vou parar, vou respirar. Tentar interpretar. Vamos tentar interpretar. E eu me dei esse trabalho. Falei, vou esquecer aqui as pauladas em Bolsonaro. Vou olhar a entrevista como um todo, tudo que ele disse. E eu acho que a entrevista ela tem uma linha, uma espinha dorsal, que é utilizada tanto para elogiar algumas pessoas. O Malafaia elogiou o Tarcísio,
o Malafaia elogiou o Gustavo Gaia. Eu acho que o elogio do Gustavo Gaia foi um elogio até justo, mostrando que foi a questão do laudo, que quando o laudo foi declarado falso, o Gustavo Gaia não ficou, se escondendo. Ele falou, não vou gravar um vídeo aqui, esse vídeo não é a militância que eu vi, mas, cara, eu tô pela verdade. O Malafaia parabeniza por isso. Tarcísio mais ou menos na mesma linha. E ele meio que critica, mais ou menos também nessa linha, que são como as pessoas vêm se portando perante as redes sociais ou perante os eleitores. Então, vamos esquecer os absurdos. O que o Eduardo Bolsonaro falou. Vamos esquecer o absurdo. Vamos tentar ver se existe algo que dá para tirar de reflexão. E logo atrás, depois dessa entrevista, vamos olhar a outra entrevista e aí eu vou comentar tudo de uma vez só. Mas tá ali. Malafaia diz que Bolsonaro é covarde, omisso e questiona. Que porcaria de líder é esse? Manchete sensacional que o Malafaia deu pra Mônica Bergamo. Já começou mal. Mas vamos esquecer por hora os absurdos. Isso daqui é uma das falas do Malafaia ao longo da entrevista. Liderança é sobre propósitos. Um líder não está preocupado com redes sociais. Se vai perder ou se vai ganhar seguidores. Beleza, não está de todo errado nisso. E aí pergunta em determinado momento, quais foram suas decepções? Aí ele cita várias. Vamos esquecer os absurdos e até de quem ele está falando. Vamos tentar focar na mensagem e refletir. Falei que a gente ia tomar um caminho que ninguém tomou e não é só porque eu não vou falar do nome de algumas pessoas. Vocês já vão entender. A gente vai ter que voltar 5 dias no tempo. 6 dias, eu acho. Eu vou começar da menor para a maior. A primeira decepção. Um cara ali, né, que é guerreiro, cara do pau, da batalha. Eu bombardeava. Você tem que se posicionar. Você tem que falar contra o Marçal. E ele ficou calado. Essa batalha não é minha, né? Lavou as mãos. Eu respondia, como assim, cara? O que tá em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos, que você representa, mas ele não tomou atitude. E por quê? Por medo? Rede social. Nós estamos vivendo hoje um processo em que as pessoas agem conforme as redes. Todo mundo apoia, eu vou nessa. Todo mundo critica, bom, eu não vou nessa. E querendo ou não, tem muita gente que se pauta por isso, né? Tem deputado que gosta de falar o que a população quer ouvir. Ontem tinha uma deputada na live falando, eu estou aqui lhe apoiando porque eu desejo de... Ela coloca até o número, 98% dos meus eleitores. Tá bom, deputada. Entendi. Quem também deu entrevista ontem, coincidências, foi o Ciro Nogueira. A do Ciro saiu 5 da manhã, a do Malafaia saiu às 6. Saiu até 1 hora antes. Se Bolsonaro e Tarcísio tivessem me ouvido, teriam se saído muito melhor, disse Ciro Nogueira. Eu até falo com base no que ele falou isso. A tese do Ciro Nogueira era: não tinha para que Bolsonaro se posicionar em cidades onde o prefeito o havia apoiado em 2022. Ele falou o seguinte, ao longo da entrevista, ele disse que chegou a conversar com o Bolsonaro sobre uma cidade em Santa Catarina, que tinha um prefeito republicanos, que apoiou ele em 2022, e que Bolsonaro meio que ia apoiar um outro nome. Ele falou, cara, tu vai arrumar uma briga meio ruim, porque o cara vai lá e o cara vai ganhar. Aí chega 2026, como é que tu vai pedir o apoio dele? Tu vai pedir o apoio dele e ele vai falar o que pra tu? Ah, pô, Bolsonaro, eu te apoiei em 22, quando chegou a minha vez, tu apoiou outro cara. Então a tese do Ciro Nogueira era essa, que se ele tivesse fechado apoio em torno de alguns outros nomes, ele teria feito muito mais prefeitos. Não faria pelo PL, né? Mas faria por outros partidos. Existem reflexões e ponderações a fazer sobre isso. Mas esquece essa parte, esquece a manchete. O Valor Econômico perguntou para o Ciro Nogueira algo que ele respondeu na mesma linha do Malafaia. Na mesma linha do Malafaia. E esse comentário aqui, eu acho, que tem um peso maior do que o do Malafaia. Porque o Malafaia é um pastor. Pelo que eu saiba, ele não é filiado a nenhum partido. Mas independente de qualquer coisa, ele não é um cacique político. E o que acontece no Brasil, o povão, o afegão médio, pode não prestar atenção, pode não acompanhar de perto, mas nada passa batido dos olhos de Brasília.
Aí uma pergunta para o Ciro Nogueira é a seguinte: o fenômeno Marçal mostra que Bolsonaro perdeu o controle sobre o eleitorado bolsonarista? Bolsonaro perdeu o controle? E o Ciro Nogueira responde assim: não é o controle. Não é controle. Se você olhar o campo do Bolsonaro, o cara mais forte da comunicação é fulano. Um cara lá. Quando fulano vai apoiar o Marçal, talvez tenha faltado Bolsonaro ter dado o comando mais firme. E é uma crítica muito similar que o Silas Malafaia fez. Essa eleição, eu estou comentando desde junho, que não é sobre São Paulo. Não é. Nunca foi sobre São Paulo. É, sabe, coqueluche ali, é a cereja do bolo, se vai ser Nunes, Marçal. Não é sobre isso. É sobre os rumos do Brasil nos próximos anos. Rumo da esquerda, rumo da direita. A esquerda também está brigando entre si por diversas razões. Eu vou manter nessa tecla. A partir do momento que Bolsonaro tem um candidato e os seus aliados, que de aliados não tem nada, tem outro candidato, gente, isso não existe na política. Tem que ter um pouco mais de maturidade para olhar a coisa de frente. Aí, veja só, que eu vou fazer o comentário já já. A gente vai voltar 5 dias no tempo e você vai entender o que eu estou falando. 5 dias atrás, eu trouxe essa matéria. Bolsonaro distribui broncas e cobranças entre aliados que apoiam Pablo Marçal em São Paulo. Bolsonaro falou com um cara lá, foi cordial, né? O deputado lá disse. Bolsonaro pediu para que ele, assim como os demais, cara, se mantém neutro. Não pediu nem para fazer campanha pro Nunes. Pelo amor de Deus, tu vai ficar jogando contra mim? Mas não teria imposto a condição. Fez um pedido numa boa. Numa boa. Na amizade. O parlamentar afirmou, né, para Bolsonaro que respeitava seu posicionamento, mas não conseguiria apoiar o Nunes de jeito nenhum. Caminharia com Marçal até o último segundo, ao que Bolsonaro teria sido sem protestos. Esse deputado aqui, esse primeiro está no primeiro mandato. O segundo também. E nem para falar que é recordista de voto. Só entrou por causa de Bolsonaro para a máquina, né? Você vê o tipo de aliado que Bolsonaro tem. Aí depois fala de outro deputado. Que tinha feito um vídeo aí, o vídeo tinha respingado em Bolsonaro por diversas coisas. E o deputado disse para Bolsonaro que a fala dele no vídeo, que repercutiu na rede social e que só gerou desgaste para Bolsonaro, ajudaria ele a proteger Bolsonaro de uma debandada futura de seguidores mais radicais. E o que foi que a gente viu? A época em vídeo foi esse daqui, o vídeo 1805, a partir de 1 hora. A gente viu e vamos rever. Cadê? Cadê o vídeo? Onde acho? Peraí que eu fechei o vídeo. Peraí que eu vou abrir de novo. Pensei que o vídeo estava aberto. Vídeos. Aqui. Pronto. Então, aqui. Aí o que foi que a gente viu na época? Que o deputado que disse que o vídeo dele ajudou a fortalecer Bolsonaro com seus seguidores mais radicais, não teve nada disso. O vídeo do tal deputado, na verdade, fortaleceu ainda mais o sentimento de ódio que os radicais têm para com Bolsonaro. Aí, vamos ouvir o que eu disse há 5 dias atrás. 5 dias atrás. Então, só tenho para falar uma coisa. Vocês, deputados, políticos, pensem muito na forma quando vocês falarem algo. E quando vocês acharem que vocês estão fazendo algo para ajudar Bolsonaro, tenham certeza que está ajudando. Eu entendo de rede social. Eu acho que dificilmente no Brasil alguém consegue fazer leitura de rede social tão bem quanto eu. Porque é a minha especialidade, eu faço isso todos os dias. Vocês não vivem disso, eu vivo de todos os dias. Ninguém tem tanta lista quanto eu e que entendeu quem é quem, quais são os grupos que estão presentes nas redes sociais, quais são as bolhas dentro das bolhas. E eu acho que a fala do deputado, ela não ajudou Bolsonaro. Mas aí você tira as suas conclusões. Olha agora. Pedro Cerise é dono do antagonista. Ele falou assim, ó: independente do resultado das eleições, Fulano e Beltrano são 2 traíras.
Não seriam nada sem Bolsonaro e agora se juntam a um Zé Ninguém da política por interesses pessoais. E aí a pergunta que eu deixo, né? Outra provocação é a seguinte. CNN, Estadão, Folha de São Paulo, dono do antagonista, parte da direita, dentre outros, tem uma percepção que Bolsonaro foi traído por seus aliados. A CNN fez um dia, um debate, uma análise especial, né, lá no WW, um programa de 20 minutos, com reportagem especial, trouxe o número da pesada lá do Caio Junqueira. O Estadão publica uma nota sobre isso, esqueci o nome do cara, mas até o cara da Pesato publicou uma nota sobre isso. O Bolsonaro era de vidro e se quebrou. Era alguma coisa assim, acho que é a manchete. A Folha de São Paulo fala sobre isso, a Dora Kramer escreveu sobre esse assunto. Enfim. Se essas pessoas pensam isso, estão pensando isso, diante do que está acontecendo no Brasil, olha, Bolsonaro foi traído. Se essas pessoas pensam isso, que estão aí acompanhando os jornalistas, o que Brasília pensa? Leia Brasília como o establishment, a classe política, até o judiciário. Será que eles não estão... Será que... Gente, a direita reclamou outro dia que o judiciário fazia clipagem, né, e monitorava perfis nas redes. Vocês acham que esses eventos, essas brigas que rolam, vocês acham que elas não ficam conhecidas ao redor do Brasil? Não vale refletir um pouco sobre a forma de passar o conteúdo? Não precisa mudar o conteúdo, não precisa deixar de apoiar fulano, apoiar ciclano. Não é... Cara, você vota como você quiser, você apoia como você quiser. Mas pensem na forma. Pensem na forma. E que sirva de, assim, até de experiência, né? Tudo que aconteceu ao longo dessa eleição. Acho que teve algumas coisas muito ruins que eu não faria, né? Se eu fosse... Enfim, se eu pudesse aconselhar algumas pessoas, eu falo, cara, faz de outra forma algumas coisas. Não preciso nem comentar sobre o Silas Malafaia, porque eu comentei isso em 5 dias atrás. Todo esse processo que está acontecendo e continua acontecendo, a fala do Silas Malafaia, a fala do Ciro Nogueira e o que está rolando nos bastidores, as fofoquinhas em Brasília, é graças aos intergalácticos. Gente, não existe aliança ou aliado quando você só é aliado da pessoa se ela for candidata. Isso não é ser aliado. Isso não é ser aliado. Isso não é. Política não é videogame. Política é grupo. É mundo real. É um mundo de confusão. É um mundo que o pessoal sempre diz, né? Não tem como entrar sem sujar as mãos. Você vai ter que tomar decisões e apoiar coisas que às vezes você não concorda 100%. Às vezes você vai ter que fazer isso. Todo esse desgaste aí, todas essas discussões não estariam ocorrendo sem os intergalácticos. Os intergalácticos. Se vocês, pessoal, se vocês que ficam aí nos comentários, nas redes sociais, falando, fulano falou isso, fulano daquilo outro, não aguento mais ciclano, beltrano, vocês acham que Brasília também não tá vendo? Então todo esse desgaste de imagem, nesse final agora, é consequência, foi uma construção, ficou todo mundo vendo. Ficou todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Como é que deputados de primeiro mandato querem ensinar o padre como é que reza a missa? Não dá que isso, aquilo, outro. Então fica calado, cara. Vários deputados que sequer são de São Paulo. Qual a imagem que isso passa? Que Bolsonaro não manda em nada. Essa é a mensagem que passa. Que Bolsonaro não manda em nada. Bolsonaro não manda em nada. Porque todo mundo é independentão. Vai procurar aí os independentões no PSD do Kassab, que é o partido do momento, tá todo mundo comentando. Procura lá os independentões que faz, que acontece, que não se dá pra ninguém. Procura lá. Procura no PP, o Ciro Nogueira, no Republicanos. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Tarcísio ele discorda de coisas do Marcos Pereira, mas a partir do momento que o partido toma uma decisão, comentando Republicanos, muitas vezes ele respeita, vai lá, vida que segue, é isso aí. Às vezes discorda de uma de outra, mas a maior parte é assim. A relação de Bolsonaro com o Valdemar, ele já deixou isso claro também, cara. O Valdemar tá aqui, o que eu pedi, ele entregou também aqui, fazendo uma concessão aqui, uma concessão acolá, e vida que segue.
E se você pegar a entrevista do Malafaia na íntegra e do Ciro Nogueira na íntegra, ambos falam, cara, assim, tinha que ter explicado mais um pouquinho, colocado a situação pro seu eleitor e falar, ó, o que tá rolando é isso. No final do dia, se o eleitor fala assim, cara, eu não vou te seguir, Bolsonaro, eu vou votar no Pablo Marçal, vida que segue. Mas político com mandato e filiado a partido não é igual a militante de rede social. A responsabilidade é diferente, o peso é diferente. Como é que na política, o seu peso, o peso do Cá sabe qual é o peso dele? É chegar numa conversa com o Lula e falar, eu tenho 70 deputados. E o Lula sabe que ele tem 70 deputados. O Ciro Nogueira sabe que ele tem 70 deputados. Todo mundo sabe que ele tem 70 deputados, porque ele disse que tem. E o partido andar junto. Aí, chega lá e Bolsonaro pra qualquer coisa. Já sabe que tem primeiro o pele raiz. E dentro do pele bolsonarista, o povo nem te segue, Bolsonaro. A mensagem que os intergalácticos passaram é que, cara, você pode tripudiar do cara e ele não vai fazer nada. O bicho é bonzinho demais. Bolsonaro é bonzinho demais. Bonzinho demais. Enfim, eu só observo de longe e triste de tudo que tá acontecendo, né? É uns papos de maluco que o pessoal coloca na mesa. Pegaram um cara, assim, e de boa também. Nunca falei não vote no Marçal e muito menos vote no Ricardo Nunes. Eu tô aqui comentando o cenário no Brasil. Agora, muito me estranha. Tanto a turma que pega o Nunes e tenta... Não, o Nunes é conservador. Não, conservador ele não é. Um cara fisiológico. Ele não é de esquerda, mas conservador não é. Nunizete não dá. Não dá. Entendo votar, um voto estratégico, pragmático, ok. Mas campanha já me dói. Aí já é ruim. Mas do mesmo jeito que me dói, eu também olho pro Marçal e falo, gente, eu não consigo entender como esse cara virou idolatria. Como as pessoas se deixaram levar pelo puro ódio ao establishment brasileiro pra alçar esse cara a alguma coisa. O cara que nunca apresentou nada, que nunca participou da política, nas grandes discussões que o Brasil viveu, o cara não apareceu em nenhuma, era conhecido por ser um mentiroso, e é um mentiroso, foi um mentiroso ao longo de toda a campanha, ataque sem pé nem cabeça, mas não, porque é isso, aquilo outro, fala, meu Deus, bicho, como é que pode uma coisa dessa? Eu entendo até entendo a população se revoltar, mas deputado com mandato, um cara como o Marçal ficar metendo facada nas costas de Bolsonaro, não dá. Os intergalácticos realmente se superaram. Aí outro fato curioso sobre esse episódio do Silas Malafaia é o seguinte. Foi só o Malafaia citar em vídeo deputados que declararam apoio direto ou indiretamente a Marçal, que apareceu no YouTube dando piti e saindo em defesa deles. Mas, quando era o Marçal que tripudiava apenas em cima de Bolsonaro, o silêncio ecoava. Será que grupos dos mais variados já abandonaram o homem, mas agem simultaneamente aproveitando-se de ruídos aleatórios entre si, ou não apenas simulam defesa a Bolsonaro, quando na verdade querem somente defender terceiros? Olha que curioso. Nos últimos dias, tiveram os mais diversos ataques contra Bolsonaro. Inclusive usando vídeos de deputados, políticos e influenciadores famosos. Ninguém gravou vídeo para desmentir, para reclamar, para falar nada. Nada! Ninguém! Nos últimos dias, Deltan Dallagnol inventou a mentira do acordão. Ninguém também quis desmentir. Ninguém! Toda hora tem uma bola nas costas. Agora, quando Silas Malafaia critica Bolsonaro, essa turma que estava dormindo em berço esplêndido, não, meu Deus, não! Silas Malafaia não pode fazer isso com Bolsonaro. Será que vocês estão preocupados em defender Bolsonaro ou vocês só estão dando piti porque o Silas Malafaia criticou o Pablo Marçal? Porque me custa crer que vocês estão preocupados com Bolsonaro. Diante do que rolou nos últimos dias e do silêncio, o ensurdecedor das redes sociais para blindar Deltan Dallagnol e outras figuras, tá todo mundo quieto. Mas como o Malafaia criticou o Marçal, né? Aí, ontem tava todo mundo de boa vontade, né? Curioso, né? É curioso como vocês só quiseram defender Bolsonaro do Silas Malafaia. Deus tá vendo, né? O que tá no coração de vocês. Aí, o senhor Pablo Marçal ontem concedeu uma coletiva de imprensa. Eu vou dar play primeiro.
Eu vou dar play primeiro. Arararara. A covardia que muitos conservadores que são patrocinados por dinheiro público, eles se levantaram contra mim. Ontem, eu não entendo foi a covardia que muitos conservadores que são patrocinados por dinheiro público, eles se levantaram contra mim. Conservadores que são patrocinados com dinheiro público se levantaram contra mim. De novo com esse papo, Marçal? Quem são essas pessoas, Marçal? Seu mentiroso vagabundo. Quem são essas pessoas, Marçal? Tava todo mundo com você, seu larápio. Todo mundo. Todo mundo. Todos os influenciadores conservadores estavam com você, Marçal. Todos. Quem que tá recebendo dinheiro, Marçal? Não falsifica laudo dessa vez, não. Esse vagabundo, em julho, acusou o Carlos Bolsonaro de ter um sistema que estava atacando ele. Não teve uma palavra de ninguém dos defensores da liberdade sobre isso. Agora, de novo, esse papo meteu muita gente na cadeia. É esse papo aí de dinheiro que fez muita gente parar na CPMI das fake news, que alimentou o inquérito das milícias digitais, o inquérito das fake news, que serviu como base para a história dos disparos em massa, saiu como base para o pacote de propagandas da reforma tributária da SECOM. É esse papo. Não vai ter ninguém falando disso, né? Porque a blindagem amassal é gigantesca. É um absurdo atrás de absurdo. Mas fica melhor. Vamos ver aqui o grande Marçal em vídeo. O que é que ele vai falar? Ontem, o Valdemar Costa Neto falou que não precisa da minha ajuda. O Ricardo, ele falou também que não precisa da minha ajuda e que eu não vou subir de jeito nenhum no palanque dele. Inclusive, eu não subi nem no meu, porque eu não tinha palanque. Eu subi na caminhonete, um celular, um som e 1.719.024 votos. O Malafaia me chama de demônio, de tudo aí. E aqui está a minha resposta em relação ao segundo turno. Não vou apoiar Ricardo Nunes. Então, que fique registrado que não vai ter meu apoio pessoal, pela arrogância deles. E se caso um milagre desse acontecer, vou deixar aqui a condição do milagre. Bolsonaro vai ter que se retratar das loucuras que ele falou a meu respeito. O Goiabinha, o governador Tarcísio, hoje falou 25 minutos no telefone com o meu braço direito na política, falando que a gente tem que se unir, os cambal. Você precisa de ser homem e retratar tudo que você falou. Você falou que eu deveria ser preso, você tem que me respeitar, que eu sempre te respeitei. Então, você está falando coisa que você não sabe. Que eu não falsifiquei documento. A minha equipe publicou aquele documento e eu publiquei da maior boa-fé do mundo. E nunca vou escapar de nada. Eu sou um jurista, respeito a lei. E você exagerou demais querendo colocar seu candidato aí no segundo turno. Caso você queira meu apoio, você vai ter que pedir desculpa. Eu quero formal. Não vou aceitar por telefone. Você usou a imprensa, você usou o Estado. Nunca falou nada, só chamou os outros de rabo preso, isso, daquilo, outro, goiabinha. Mas calma. Aí depois ele fez uma live com áudio melhor, né? Bacanão. Ele não tem palanque, mas tá lá com um grande pano de fundo. Escuta agora. Escuta agora. Alô, vou dar um recado. Dê. Se até segunda-feira não tiver o vídeo dos 5 pedindo desculpa, eu vou rodar tráfego pago na cidade inteira avisando que não vou apoiar, vai ser pior. Uau. E vou pagar do meu dinheiro. Uau. Vou te ensinar isso. Vocês querem aprender ou não? Tem como viver sem ficar ofendido com ninguém, cara. Por que você quer que o povo pede desculpa? Sinuca de bico, só pra ver se humilhando. Senão não vai ter ajuda. Só pra ver se humilhando. Vou dar um recado. Só pra ver se humilhando. Esse vagabundo do Pablo Marçal, esse vagabundo, o braço direito dele é o vagabundo do Sabará. Playboyzinho de São Paulo, que a família tá aí até o talo, fechada com a Agenda 2030, comandando nos ODS. O cara que era do Novo, da época do Dória, foi secretário do Dória, Ração Humana, né? Eles aí unidos também com o Daniel José, da bancada do Lema, mas é o cara da direita que quer botar pros outros se humilhar pra ele. Vai pagar tráfego pago. Porque tem que se desculpar do que falaram pra ele. E quando esse vagabundo chamou Bolsonaro de quadrilheiro,
Quando esse vagabundo atacou o Carlos Bolsonaro, quando esse vagabundo distorceu 2 vezes o vídeo de Eduardo Bolsonaro pra fingir que tava apoiando ele, quando esse vagabundo foi recebido por Bolsonaro, ganhou a medalha, e aí falou, ai, Bolsonaro vai me apoiar. Mentiu para a imprensa mais de uma vez. Quando esse vagabundo distorceu o vídeo de Bolsonaro, quando ficou de papinho de rabo preso, tem que listar tudo, mas não, quem tem que pedir desculpa são os outros, pra vitimazinha, porque senão ele vai pagar tráfego pago. Meu Deus, assim, regredimos em 10 anos. Regredimos em 10 anos. Foi pra esse homem que os intergalácticos resolveram fazer campanha. Rapaz, é surreal. O Brasil tá cego. Tamo de volta na Vaza Jato. Moro herói, nunca fez nada de errado, Deltan também. Porque do lado de lá o Lula. Do nosso lado agora é o Marcelo Nunes. Não, porque o Nunes lá... O Nunes cegou vocês? Vocês vão deixar o Nunes cegar vocês? Aí só melhora. Porque tá a campanha do voto nulo. Quem vai sofrer é o Brasil inteiro. Mas vai lá, vota nulo então. Vota nulo. Porque nunca foi pelo Brasil. Carlos até fez uma postagem lá no Telegram dele. Por onde andam os líderes da direita para pregar voto útil contra o pior para São Paulo? Tudo que está acontecendo tem somente um objetivo: desgastar Bolsonaro e se lançarem como os tais, mesmo que isso custe o pior para o país. O intuito é somente o poder. Então, assim, estão cagando pro Brasil. A história se repete como 2022. Não estou reclamando, apenas questionando e muito tranquilo. Um forte abraço. Aí, para falar de voto. Voto nulo. Vai lá, vamos falar de voto nulo, né? Ó, peraí. Amplamente favorito é sim, Pavinato. E se a gente imagina, Dani, o eleitor do Marcelo não vai votar no Boulos. Eu acho que isso não, acho que isso é uma hipótese impossível. Muita gente pode falar, eu vou anular. Eu vou anular. Eu sugiro não anular, eu sugiro votar em branco, né? Porque aí você não vota para ninguém. Quando você anula o voto, né? Você sabe que então vota em branco se não querem votar para ninguém. Você devia sugerir, Pavinato, que as pessoas não anulassem. Você não devia sugerir que votasse em branco, não. Ai, Jesus. É sério. Esse bicho aí, eu sofri na mão dele. Eu tava lá quando o pau tava torando, em 2019. Na época ele tinha bigode até, né? Na época ele fazia live com a Ayan e Madalene Laxo. Mas ele mudou. Ele mudou. O Bolsonaro pediu desculpa a ele. Não tem condição, velho. Sabe? O sujeito fez dossiê do gabinete do ódio. Propor voto branco nulo. É tão corriqueiro como escovar os dentes. A Regina Vila até diz, né? Nosso sistema não é confiável, mas nenhum comunicador tem o direito de pregar voto nulo ou em branco. Em nenhuma situação. Isso é imperdoável. Ainda mais nessa disputa de São Paulo. Gente, se o Boulos... Como é que você pode falar isso tendo o Boulos do outro lado? Quando a gente passou por 2022, que a gente reclamava do voto nulo, a gente reclamou em 2022, sabe? O voto nulo, com certeza, poderia, assim, eu não vou botar não, mas tinha grandes chances do Lula não ser presidente se não fosse o voto nulo. A gente batalhou tanto contra isso, a gente relembrou tanto isso ao longo dos meses para chegar agora. Não vote em nulo, vote em branco. Não é possível isso, cara. Não é possível isso. Sinceramente, não é possível isso. Não é possível isso. Regredimos 10 anos. 10 anos. Virou apenas uma batalha de destruição. Quem vai causar mais danos ao sistema? Pronto, é esse cara aí então que eu vou apoiar. Só pra ver a gritaria. Porque está incomodando. Não dá, gente. Não dá, bicho. Mas não dá de jeito nenhum. Aí, olha esse playboyzinho aqui, ó. Esse aqui é playboyzinho mesmo. Santa Catarina. Veio pra São Paulo, um jantar que teve lá. Acho que foi até o jantar que o Marçal falou. Que ele... Foi tudo drama, foi tudo teatro. A questão da ambulância. Ele tava nesse jantar, o Daniel Scott. Olha o que é um liberal. A verdade é que já estou até começando a torcer para o Boulos vencer em São Paulo. Vai sair muita grana de lá e ir para o sul. Pronto, é a preocupação dele, é dinheiro.
Eu vou ganhar dinheiro, então tá de boa. Vou torcer pro Boulos. Torcer pro Boulos. É tipo quando o Lula venceu e a galera foi investir em dólar. O Sul é tipo a Flórida de São Paulo. Anota aí as cidades que vão bombar se o Boulos vencer. Curitiba, Itapema, Araquari, Itapoá, Barra Velha, Caxias do Sul, Londrina e Maringá. E o povo, hein, Daniel? Qual que vai ser o resultado do Boulos na vida da população? Da classe média, da periferia, das crianças, né? Da rede pública de ensino, que não foi o que você fez. Você é um cara que vive viajando o mundo, passeio de barcos, de iates. De direita, é direita aí, ó. Grande direita brasileira. Pensamento imbecil. Tá? Sério. Pensei que as coisas iam melhorar, só piora. Mas se não vai passar as eleições, aí o pessoal vai voltar a ter um mínimo de racionalidade. Não. Não. Meu dinheiro acima de tudo. Essa é a direita que vocês querem construir? Essa é a união da direita. Essa é a união da direita. Olha a união da direita, ó. Um perfil chamado Clube do CAC. Posta um vídeo do Fiuza, todo editado, com imagens ali, ó. Bolsonaro, com Temer, Tarcísio com Kassab. Ninguém falava do Kassab. Agora o Kassab se tornou o homem mais poderoso do Brasil. Incrível. Até um mês atrás era só o Kassab. Agora é o Kassab. Conseguiram. Mas beleza. Aí o cara pega esse vídeo pra falar assim, ó. Explicação brilhante da situação brasileira. Quem não é canalha? Somente o povo pelo povo poderá se libertar do atoleiro moral em que o Brasil está enterrado até o pescoço. Jornalista, escritor com mais de 200 mil livros vendidos, entre eles Meu Nome Não é Johnny, 3.000 Dias no Bunker, ambos adaptados para o cinema, Império do Oprimido e Manual do Covarde. Guilherme Fiuza trabalha para veículos como Gazeta do Povo e Revista Oeste. Seus canais no YouTube, Twitter e Instagram são mais de 1 milhão de seguidores. Seu sonho é parar de falar de política assim que a política permitir. Olha como o cara fez um enxame no vídeo do Fiuza. O vídeo é fake. Pura desinformação. Pura desinformação. O vídeo do Fiuza, que ele coloca ali, é de dezembro de 2022. A Tsuki comenta. Esse recorte de um vídeo do Fiuza, de dezembro de 2022, onde ele defendia os manifestantes e falava sobre a imprensa, em especial da Globo. Conforme o tempo passa, o repúdio que ele tem contra os rótulos ganha força. Olhem a arroba desse falso recorte. Patriota, né? Sincero. Aí você vai nos comentários do Clube do CAC, tem comentários assim, ó. Tomem vergonha nessa cara. Estão usando vídeo antigo do Fiuza que não tem nada a ver com o momento atual. Ainda colocam imagens que nada tem a ver com o vídeo que ele fez. Tsuki postou o vídeo compartilhando essa imoralidade que estão fazendo. Aí vem o seu Valdemir. Você está prejudicando o Fiuza postando vídeos antigos dele. A dona Lilinei comenta. Vocês são um bando de manipulador de vídeos. Com certeza deve ser a trupe dos picaretas do Marçal. Espero que Fiuza lhe colhe um processo. Esse vídeo é de 2022 e está falando da Globo. Aí vem ali a Namastê, a Lise camuflada. Não tem competência. Não manipule a dos outros. Tenha vergonha na cara. E a pessoa não apaga o vídeo. É o que acontece na rede social todo santo dia. Todo santo dia eu tenho que ver coisa assim, cara. Todo santo dia. Nem deu pra falar do Lula de novo hoje. Com essas confusões que acontecem. Nossa. Me tira do sério. É muita injustiça, gente. Injustiça atrás de injustiça acontecendo e todo mundo fica aí, né? Não, mas sei que... Aí quando o Malafaia fala... Ontem um monte de gente apareceu. Um monte de gente que andava sumida apareceu ontem pra falar do Malafaia. Sabe? Ó, eu quando comento uma coisa pra vocês, normalmente até mostro. E você vê que eu falo algumas coisas que passando alguns dias você fala, nossa, até que faz sentido o que esse menino tá falando. Talvez eu não entendi muito bem quando ele questionou 5 dias atrás, né? Se nós estamos vendo isso, o que é que Brasília não está vendo? Aí você vê agora, né? Repercussão que saiu na imprensa. O que o Malafaia falou, ele só tá externando, gente, um sentimento que tá circulando. E não é um sentimento que eu acho que vai fortalecer a direita brasileira. Eu não acho que caciques partidários enxergarem Bolsonaro como um cara que ele vai... Sabe, ele não tá nem contendo os intergalácticos, a gente pode tripudiar em cima.
Se nem os intergalácticos, que só se elegeram por causa dele, estão respeitando ele, vamos montar em cima, porque a gente tem poder, a gente tem bancada, a gente tem 60, 50 deputados, temos 700 prefeituras. Bolsonaro vai precisar da gente se a gente vencer. Então a gente não precisa ceder tanto, não. No final do dia, só fortalecer o Centrão. Esse papo aí de fazer acontecer, no final do dia, em termos práticos, lavou muita alma e fortaleceu o Centrão. Tu acha que não? Vamos esperar pra ver. Vamos esperar pra ver. Tente pensar com a cabeça do Centrão. Diante de tudo que está acontecendo, eles observam rede social. De diversas cidades no Brasil que tiveram candidatos à direita, de diversas cidades, de vez ou outra eu recebi um áudio das campanhas de diversos deputados. O pessoal, gente, eles se tem na campanha, eu até falei no vídeo, no vídeo de 5 dias atrás, eu falando, imagine o que o judiciário também enxerga. E eu falava assim, ó, vocês não reclamam lá quando o judiciário está monitorando redes sociais, fazendo clipping de notícias. Vocês acham que essas coisas que acontecem não chega a quem tá com poder nas mãos pra saber aí como é que tá o cara? Tá mais forte, tá mais fraco? Tá fortalecido, tá enfraquecido? Esse movimento chamado direita, ele está mais coeso ou mais desunido? Isso tudo rola. E, obviamente, isso daí vai balizando a tomada de decisões. Mas isso é óbvio. Na campanha eu via lá o pessoal falava, fulano de tal aqui, hoje teve 50 e tantos % de rejeição nas redes sociais, subiu tantos pontos, aí fez isso, fez aquilo outro, a gente tá percebendo aqui que tal candidato, ele vai tendo aqui uma perda de apoio entre tal setores aqui da rede social. O pessoal monitora isso o tempo todo, gente. Tem diversas empresas pelo Brasil especializadas nisso. Fiquei surpreso com a quantidade de empresas. Fiquei surpreso com a quantidade de empresas. Eu falei, não, essa análise aqui faz certo sentido, que esse cara disse. Essa aqui também faz certo sentido. Ouvi várias. Não vou dar play porque... sei lá, essas coisas, nem sei se dá pra dar play. Até porque também me mandaram, né? Não sei nem se eu podia receber, mas eu recebi. Tem gente aí que gosta de mim, me manda pra eu ficar sabendo das fofocas que tá rolando. Sabe? Bota a cabecinha pra pensar às vezes. E eu digo pra vocês, lavar a alma não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Esse papo de lavar a alma já deu. A gente tem que amadurecer um pouquinho mais. Deputado tem que entregar resultado. Não é pra ficar falando... ai, o que fulano, ciclano, beltrano que eu ouvi. É mais ou menos o que o Gaia, a postura do Gaia. Ó, cara, eu vou falar aqui pra vocês. Cara, eu vou falar talvez o que desagrade. Mas eu tô em busca da verdade. E cumprir seu papel. Tem um ônus e tem um bônus. Não dá pra ficar só com o bônus da vida e deixar o ônus de lado. Tem que começar a explicar melhor os processos. A gente vai ter agora, em janeiro, na verdade, 1º de fevereiro. Mas vai ser ao longo do mês de janeiro que esse papo vai se intensificar. Com certeza, os cobrões da Índia, junto com os intergalácticos, vão vir para discutir sobre a disputa pela presidência da Câmara. Não, eu quero ver se não vai ter ninguém para começar a explicar para sua base de eleitores o que realmente está rolando. Que não é assim, não é que estamos apoiando o Centrão, não é que nos vendemos para o Centrão. Mas explicar como é que ocorre essa disputa, quem vota, quais são os cenários reais, palpáveis, que estão nas mãos, assim, que, cara, dá para mesurar que vai seguir mais ou menos por essa linha, mais ou menos por aquela linha, os acordos são esses, tá no bloco vencedor leva isso, tá no bloco perdedor leva isso, essa história de perder em pé ganhar de 4 não existe. O que pode acontecer é de ficar sem comissões importantes, entregar CCJ nas mãos do PT, no segundo pedaço do mandato, onde Lula está enfraquecido. Você pode fazer até mais pressão contra o governo Lula. É colocar isso na mesa. Discussões estão vendo até já nomeação em vaga do TCU. Tem esse tipo de promessa. Está sendo feita ao PT. Vamos ver se vai rolar isso. Vamos ver. Ou vai deixar tudo de qualquer jeito para, sei lá, os deputados que tiverem mais preocupados em andar alguma coisa, se esses aí vão ficar mais uma vez expostos. Porque tem gente que não quer se queimar com a sua base de eleitores. Já tô me repetindo já. Fico por aqui. Me estressa quando eu falo de Bolsonaro, viu? Rapaz, já deu pra perceber, né? Passarei pano, mas eu acho que além de passar pano, eu acho que algumas coisas que eu falo faz um mínimo de sentido. Se gosta do trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, você é membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, onde estamos registrando tudo que aconteceu, né? Fica muito mais claro de ver algumas coisas quando você pega ali tudo ao longo do mês, tudo
em torno daquele subtema. Aí você vai vendo, né, o passo a passo do desgaste sendo construído até desembocar agora. Faz muito sentido algumas coisas em minha cabeça. E é isso. Compartilhe, volte amanhã. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.